Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui, como tínhamos divulgado, para mais um encontro do Clube do Livro. Desta vez para falar sobre esta obra, A Guardiã da Minha Irmã, de Jodi Picoult. E a nossa convidada, doutora Ana Cláudia Brandão, já entrou na nossa live e eu já vou chamar ela aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo. Boa tarde, Ana, tudo bem? Oi, Patrícia, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Tô com um problema Cláudia, aqui. Oi. Problema aqui de um pet. Normal, nem se preocupe. O problema é que eu tô sozinha com ele e ele não para de latir. Bota ele no colo para ver se ele se acalma. Vem, Pupi. Vamos dar um oi aqui, Pupi. É fogo, viu? Vem. Dá um oi aqui pro pessoal, Pupi. Tô ocupada. Vou ver se eu consigo solucionar. Pronto. Bom, enquanto você tá aí organizando a sua vida com o Pupi, com o Pupi, vamos resolver aqui. Vem, Pupi. Vamos dar um pause aqui, 2 minutinhos, que eu vou ver se eu consigo ajeitar aqui. Tranquilo. Pronto, vem pra cá, vem. Ai, meu Deus. Quem manda inventar um pet? Olha eu. Olha, Pupinho. Oh, meu Deus, que fofinho. Meu Deus. Bora ver se a gente consegue. Pior é que saiu todo mundo, eu fiquei com o pet aqui e ele fica aqui, histérico. Não, mas também, se preocupe não. Outro dia eu tava fazendo uma live, aí o Elvis, o gato lá de casa, passou e ficou o rabo aqui na minha cara assim, mas tudo bem, isso acontece. Vamos fazer o seguinte, eu vou mudar de lugar para ver se eu consigo acalmá-lo, certo? Tá, joia. Você quer desconectar e aí depois você entra novamente ou vai ficar... Bom dia, boa tarde, gente. Só tô para quem está entrando agora, avisar que a gente está tendo probleminhas técnicos para sincronizar a nossa live com os desejos de Pup, o pet da querida Ana Cláudia. Família, que está também querendo interagir quem manda muito ter aqui. Uma família multiespécie. Pois é, pois é. E aí a gente pede só um pouquinho de paciência para a gente ela começar a se reorganizar aí e a gente começar a nossa conversa, nosso bate-papo. Pronto, vamos ver se eu consigo aqui. Ele aqui fica com mais espaço para correr. Tá me vendo? Tô lhe vendo, lhe ouvindo, tá tudo bem? Ótimo. Então, pronto. Vamos lá. Bom, primeiro queria lhe agradecer, Ana, por ter topado o convite. Eu não poderia ter chamado outra pessoa para falar sobre esse livro, porque você, além de ser uma pesquisadora muito... que estuda profundamente a reprodução humana assistida, você tem um livro escrito com essa temática específica dos Irmãos Salvadores. Então, eu acho que eu não poderia escolher melhor pessoa para tratar dessa temática tão polêmica, tão sensível também ao mesmo tempo, que não você. Então, eu queria inicialmente te agradecer por aceitar esse convite de participar desse projeto que eu tenho um carinho profundo, que é o Clube do Livro, e ter disponibilizado sua tarde, um tempo da sua tarde hoje, para conversar aqui um pouquinho com a gente, trazer essas discussões jurídicas a partir da obra de Jodi Picoult, né? A Guardiã da Minha Irmã, que ficou muito mais conhecida, né, pelo seu filme
que já passou, inclusive, várias vezes na TV aberta, chamado Uma Prova de Amor. Então, eu vou passar a palavra inicialmente para você fazer suas considerações iniciais, falar um pouquinho com quem está nos assistindo e a gente começar efetivamente a falar sobre esse livro. Oi, querida. Primeiro, eu queria lhe parabenizar pelo seu projeto do Clube do Livro. Eu tenho acompanhado pelo Instagram. É muito legal, foi uma ideia genial, assim, você comentar os livros que tocam em assuntos bem relevantes e do nosso dia a dia, né? Muito, muito legal mesmo. Parabéns, Patrícia. Obrigada. Espero que seu projeto continue com muito sucesso. E dizer que é um prazer para mim ser sua convidada para estar nesse projeto e falar de um tema que, para mim, é um tema que eu amo estudar, porque é o meu tema de tese de doutorado, né, que eu me debrucei perante ele durante os 4 anos de estudo e que eu continuo tendo assim, muitas dúvidas. O pessoal está dizendo aí, controle seu pet. Desculpa aí pela falha. É que, de fato, eu fiquei sozinha com ele em casa, ninguém aqui para me ajudar. E ele ficou aqui meio... Mas faz parte, né? Os direitos dos animais estão bem em voga. Pois é. Bom, para quem não conhece o livro, para quem não assistiu o filme, eu sempre gosto de dar uma visão geral da história. Não vou dar nenhum spoiler muito relevante do livro, né? Assim, dentro do possível, até porque uma coisa que me chamou muita atenção no livro é que o final dele é diferente do filme. Então, eu não vou atrapalhar os anseios de quem pretende ler, porque o filme já é um filme muito emocionante, porque a temática em si é uma temática sensível, mas eu acho que o filme, por mais que consiga trazer essa sensibilidade, nada se compara à complexidade da obra escrita, dos detalhes que essa obra escrita apresenta, até porque uma grande coisa marcante nesse livro é porque ele não é contado em primeira pessoa somente por um dos personagens. Ainda que a história seja centrada na figura da Kate Fitzgerald, né, que é a menina doente, e da sua irmã, a Anna Fitzgerald, que é a irmã salvadora, né, o bebê medicamento. Na verdade, o livro ele é contado por vários personagens, pela mãe das meninas, a Sarah, pelo pai, o Brian, pelo irmão delas, o Jesse, pelo advogado que a Anna contrata, o Dr. Campbell, pela curadora que foi nomeada no processo para poder analisar o pedido que a Anna faz de emancipação legal por motivos médicos, né? E aí é muito curioso você ver a perspectiva da mesma história sobre diversos olhares diferentes pela perspectiva de cada um daqueles personagens que estão envolvidos naquele problema, naquele grande conflito familiar e naqueles problemas médicos que acabam interferindo em toda a dinâmica da família. E é muito interessante essa percepção de você não ter apenas uma pessoa contando, porque no filme a história se passa através da narrativa da Anna, fundamentalmente da narrativa dela, que é a irmã salvadora que, teoricamente, de uma hora para outra, ela quer se negar a fazer um transplante de rins para sua irmã que tem uma doença grave. E aí, para a gente entender um pouquinho o contexto dessa doença, eu vou até utilizar as palavras da própria Anna em um trecho do livro que ela explica o que a irmã tem, né? Ela diz, a Kate, ela tem leucemia promielocítica aguda. A doença da Kate foi diagnosticada quando ela tinha 2 anos, hoje ela tem 16. Eu sou uma doadora halogênica, e ela começa a explicar a função dela naquela família, né? Perfeitamente compatível com a minha irmã. Quando Kate precisa de leucócitos, células-tronco ou medula óssea para enganar seu corpo e fazê-lo pensar que é saudável, sou eu quem os fornece. Quase toda vez que Kate vai para o hospital, eu acabo sendo internada também. Então, o que aconteceu? Quando os pais descobriram a leucemia,
grávida, Kate, a orientação médica, depois de alguns exames, verificando que não existia compatibilidade entre o irmão, o Jess, que era já nascido, e os pais, cujo tratamento indicado era retirar células-tronco do cordão umbilical ou um transplante de medula, né? A princípio, transplante de medula. E aí os pais, na ânsia de poder salvar a sua filha, e tendo a orientação médica também, decidem ter um terceiro filho, que é a Ana, a partir de uma seleção genética dos seus óvulos espermatozoides para criar um bebê geneticamente projetado e apto a ter a integral compatibilidade com a Kate, com a sua irmã doente. E aí, em um determinado momento dessa história, a Ana se submete, a gente vai falar sobre esses vários procedimentos, além da colheita das células-tronco do cordão umbilical, ela passa por vários procedimentos médicos até chegar o momento em que, em função da remissão dos efeitos daquela leucemia, a Kate começa a ter problemas nos rins e surgiu a necessidade de se fazer um transplante. E aí, a partir desse momento, a Ana, que até então tinha servido a irmã a todas as necessidades médicas da irmã, ela procura um advogado, que é o Campbell Alexander, para ingressar com ação contra os seus pais. Porque os pais queriam obrigá-la, na verdade, nunca consultavam, mas queriam obrigá-la a doar um rim para a irmã doente, para poder prolongar a vida dela ou fazer com que ela tivesse uma vida mais saudável. E ela busca esse advogado para ingressar com essa ação de emancipação médica, que seria: eu quero tomar as decisões sobre o meu corpo. Eu não quero mais que os meus pais decidam, porque os meus pais sequer me consultam a respeito dessas intervenções que eu preciso fazer para salvar a minha irmã. Então, ela entra com essa ação, mas, na verdade, existe todo um pano de fundo, porque, na verdade, a iniciativa da ação ela não parte da Ana. Na verdade, parte de um pedido da própria Kate, que, ao mesmo tempo que a Ana sente o desgaste de todas daquelas intervenções cirúrgicas, médicas, a Kate também está cansada de lutar pela sua vida. Então, depois de um episódio que a Ana flagra uma tentativa de suicídio da irmã doente, e aí percebe que aquela não teria sido a primeira vez que a Kate tinha tentado suicídio, a irmã doente pede para que a Ana não faça cirurgia. A Ana chega a dizer: a minha irmã pede para eu matá-la. E aí, o instrumento que a Ana vê para atender o desejo da irmã é ingressar com essa ação para acabar não fazendo essa cirurgia. E aí é engraçado que, no desenrolar do julgamento, outras questões, além dessa questão da relação afetiva entre essas duas irmãs, da forte relação afetiva, mas também da própria individualidade da Ana, são colocadas em evidência. E aí, até eu destaquei desde já esse trecho aqui, que no final do julgamento, a Ana afirma, né? Eu não quero que ela morra, mas eu sei que ela não quer viver assim. E sou eu que posso dar o que ela quer. Sempre fui eu que pude dar o que ela queria. Então, ela mesmo sentindo todo o amor pela irmã, ela enfrenta os pais, a princípio sem falar o real motivo daquela iniciativa processual, né? E para atender um desejo da sua irmã. E aí a gente pode começar esse bate-papo falando um pouquinho sobre essa própria ideia da criação da Ana, né? Do surgimento do bebê medicamento. Porque se a gente pensar na ideia que a gente tinha de família, até um pouco tempo atrás, não é tão longe assim, né? A família, ela tinha uma função procreacional.
Então, seguindo aquela ideia religiosa, né? A pessoa nasce, cresce, se multiplica e morre. A família tinha esse papel na sociedade de, de exercer uma função procreacional, né? E aí, muitas vezes, a dificuldade ou a impossibilidade de ter filhos era visto como uma punição até, né? Como uma coisa, como um azar, ou uma punição por determinados comportamentos. Se a gente for ligar essa ideia muito à ideia religiosa, que sempre teve muito misturada com a ideia de família. E aí, só vou concluir aqui. Quando a gente vem na Constituição de 88, alargando, né, o conceito de família e falando expressamente sobre o livre planejamento familiar, não há como a gente não se questionar nesse ponto se essa ideia de criar uma criança geneticamente programada para salvar outra, se isso estaria realmente amplamente garantido por essa liberdade de planejamento familiar, ou se esse direito, essa liberdade, ela não seria um direito absoluto. Se não seria possível a gente levantar também outros argumentos, outros fundamentos, que inclusive colidiriam com essa liberdade. E aí eu queria te ouvir um pouquinho, Ana, sobre isso. Eu acho assim que o tema primeiro demonstra para a gente até que ponto a medicina chegou, não é? Antes, coisas que a gente pensava que eram só de ficção científica, elas são hoje reais, elas acontecem. Quer dizer, a gente ultrapassou a esfera de um medicamento, de uma pílula, para a gente conseguir fazer com que um ser humano possa ser utilizado, e eu gosto de usar essa palavra porque ele é utilizado, e a grande discussão do tema é justamente a coisificação, a instrumentalização do ser humano, não é? Até que ponto a gente pode considerar a saúde do outro uma causa nobre para delimitar a autonomia, a liberdade, que é, como Kant diz, o ser humano ele é dotado de liberdade e dignidade. Se ele não tem essas características, ele perde até a sua humanidade. Né? Então, Kant já dizia isso há muito tempo. Então, até que ponto a medicina evoluiu? Então, hoje a gente vê edição genética, edição de genes, que as pessoas não se preocupam muito, mas isso vai ter consequências, sim, para a própria espécie humana, começa a dizer. Para a própria raça humana. Né? Quando você edita um gene para ele não ter determinada doença, para ele nascer perfeito, você está alterando o DNA humano. Né? Até que ponto a gente vai pensar em risco para a própria natureza humana? Sempre, claro, sempre se busca na bioética que a gente fala beneficência. Né? Eu estou fazendo isso para beneficência, para salvar a vida do outro. E o ser que vai ser utilizado. Né? Então, a medicina consegue hoje escolher um embrião, né? Você vai testar o embrião e consegue eleger o embrião que é 100% compatível. Veja o que é evolução. Né? Antes, a probabilidade de você ser compatível com o irmão ela é de 25%. Né? Então, antes as pessoas, assim, a gente tem casos na Inglaterra de casais que tiveram outro filho da forma natural para tentar salvar o filho, sendo que essa chance ela é pouca, 25%. Quando você faz um tratamento desses, você consegue obter um embrião. Claro, pode ser que não dê certo, que você não consiga nenhum embrião, mas você também tem a possibilidade de conseguir um embrião 100% compatível. Então, daí a gente vê a evolução da ciência. Eu costumo dizer, as pessoas, quando às vezes eu falo isso, as pessoas dizem, mas isso é filme, isso é ficção. Não é ficção. Isso é verdade. A gente já tem casos, inclusive no Brasil, né, de pessoas que fazem esse tratamento. Agora há pouco teve uma decisão até do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que mandou o plano de saúde custear um tratamento de FIV, de fertilização in vitro, para que a mãe tivesse um filho 100% compatível com a criança que tinha leucemia. Então, é a realidade. E, assim, saiu, a gente está falando do filme, mas ele já saiu da questão do filme. Né? Isso lá no início dos anos 90, na década de 90, foi feito esse bebê na Inglaterra, outro nos Estados Unidos. Então, é uma coisa que
realmente existe, é realidade, não é só ficção. E a gente aí tem, como você falou, a temática que eu acho principal da discussão desse tema é a instrumentalização de outro ser. Até que ponto eu posso interferir na autonomia e na liberdade desse ser em prol, claro, toda essa decisão judicial, ela fala, olha, a gente está falando em salvar a vida do outro. Sendo que eu até falo no meu livro da questão da pessoa futura. Gente, a gente vai ter que se preocupar com as futuras gerações. Nós vamos ter aí uma grande geração. Hoje eu publiquei até no meu Instagram, nós temos no Brasil mais de 100 mil embriões congelados. Vão fazer o que com esses embriões? Vão descartar, vão implantar. E as pessoas que são fruto de reprodução assistida não sabem quem são seus genitores, têm o direito à origem genética, elas têm o direito de saber qual é a sua origem, aí não falando para fim de filiação, mas para fim de direito à personalidade. Né? Então, assim, eu fico imaginando o nosso cenário daqui a 10 anos, o que é que vai chegar para nós, operadores do direito, advogados, juízes, promotores, porque essas demandas vão chegar. E até eu participei de um congresso há pouco de reprodução humana e conversava com a médica, ela contando a história simplesmente de um casal. Veja até que ponto nós chegamos. Um casal que teve um filho com uma barriga, né? Ai. A doadora, o homem era o pai, o marido era o dono do espermatozoide. Elas fizeram com o óvulo de uma doadora e implantaram na barriga de uma terceira pessoa. O que é que aconteceu? Esse filho teve justamente leucemia. E eles deixaram embriões congelados e aí eles foram pedir autorização ao conselho para fazer uma nova barriga solidária com outra mulher, que não era parente, por isso precisou dessa autorização, e colocar os embriões congelados que eram compatíveis com o filho doente deles, que já tinha nascido por técnica de reprodução. Veja a história. Complexidade, isso real, né? Gente, isso aconteceu aqui em Recife, né? Agora há pouco, né? Então, assim, é a realidade. E assim, aí a gente vai partir para princípio fundamental aí, que é da bioética, do direito, da psicologia, e que eu acho que essa matéria é interdisciplinar, né? A gente é da área jurídica, a gente está falando aqui sobre o viés jurídico, mas, assim, envolve uma multidisciplinariedade. Não é? A questão da psicologia, de como essa criança vai ser tratada, como ela vai se sentir. Não é? E tem mais outra questão, a medicina não é 100%. Pode dar certo, mas pode não dar. Feito o caso do filme, em que ela ficou anos sendo doadora, mas no fim a irmã morreu. Então, como essa criança vai se sentir em ser instrumentalizada? Ela é limitada numa série de coisas. A pessoa que está vivendo assim, ela vive, como diz no filme, ela vive a doença, ela vive como se ela também fosse doente. Isso. Será que é tão louvável os pais terem um filho para sacrificar em prol de outro? É a questão, não é? É louvável, eu quero salvar meu filho. Claro, pela paternidade responsável, eu tenho que adotar todos os meios para salvaguardar a saúde da criança. Mas até que ponto essa paternidade responsável chega? A ponto de eu instrumentalizar um ser? Eu penso muito, Patrícia, muito assim. Quando as pessoas, eu conversando, pesquisei, tem pesquisas psicológicas. De fato, a maioria das crianças dizem, não, para mim foi tranquilo. Porque foram procedimentos que não foram invasivos e deram certo. Quer dizer, a princípio, né? Porque a gente não sabe ao longo da vida se essa doença não vai voltar, se ela não vai precisar novamente de tratamento, é uma incógnita. Mas, de fato, as crianças dizem, não, eu fiz eu cedi células do tronco do cordão umbilical para o meu irmão e está tudo ok. Se for assim, ótimo, né? A gente foi aquele procedimento indolor que aconteceu no hospital, tudo certo, não houve mais privação de liberdade, sendo que a medicina, a ciência não é 100%. Isso. E é muito curioso. Isso pode dar errado. E é muito curioso a gente pensar, né, que como a medicina acaba influenciando alguns aspectos jurídicos e, nesse ponto específico, o aspecto da filiação. A filiação, ela deixa de ser um ato da natureza, né? Há um acaso, muitas vezes um acidente de percurso, como a gente fala, né, quando ela não é programada,
né? E passa a ser, na verdade, um projeto parental. E aí tem dois trechos, pequenos trechos do livro que eu queria destacar para a gente comentar um pouquinho. Logo no início, na primeira página do livro, a Ana, ela diz, quando eu era pequena, é a primeira frase, inclusive, né? O grande mistério para mim não era como os bebês eram feitos, mas por quê? E aí você já começa a perceber como ela se percebe nesse mundo. E aí ela diz, eu nasci por um propósito muito específico. Não fui resultado de uma garrafa de vinho barata, ou de uma lua cheia, ou do calor do momento. Nasci porque um cientista conseguiu misturar os óvulos da minha mãe e o esperma do meu pai, de modo que criasse uma combinação determinada de um precioso material genético. Então, a gente começa a falar um pouquinho sobre o chamado diagnóstico genético pré-implantatório, que foi essa seleção que ela fala, de você pegar exatamente as células de determinados óvulos, células de determinados espermatozoides, e essa combinação gerar aquela criança projetada para aquela finalidade específica. No caso, auxiliar o tratamento da irmã que era acometida de leucemia. E aí, ao longo do livro, numa das narrativas da mãe, ela fala sobre os questionamentos sociais que a família sofreu, né? E aí ela comenta que as pessoas acham que estamos fazendo um bebê sob medida. E aí uma jornalista pergunta a ela, e não estão? E ela diz, nós não pedimos um bebê com olhos azuis, ou que vai ter 1,80 m de altura, ou com um QI de 200. É claro que pedimos características específicas, mas ninguém as considera traços ideais para qualquer ser humano. Só são os traços da Kate. Não queremos um super bebê. Só queremos salvar a vida da nossa filha. E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre o que seria, de maneira mais técnica, né? Você tem mais prioridade no assunto para falar sobre isso. O que seria esse diagnóstico genético pré-implantatório, né? A finalidade dele, o que seria esse bebê programado e, inclusive, a diferença entre seleção e manipulação genética, porque existe uma boa diferença nessa temática. Essa questão do diagnóstico pré-implantação, ela é muito discutida. Por quê? Porque a gente sabe até que ponto, na verdade a gente não sabe, até que ponto a medicina evoluiu para a gente poder selecionar determinados caracteres. Hoje se diz que, por exemplo, o QI, a inteligência, ela não é só genética. Há também fatores ambientais que vão influenciar. Então, nem tudo está ligado à genética. Então, às vezes as pessoas dizem, eu vou querer ter um filhinho que ele vai ter uma predisposição para atleta, uma predisposição para ser pianista. Né? Então, assim, ainda não chegamos a esse ponto. Mas se você me perguntar, você acredita que a gente vai chegar? Eu, sinceramente, não acredito. Porque hoje nós temos a questão da técnica chamada CRISPR, que aí é uma edição genética. Essa é a diferença. Você está editando, eles chamam técnica da tesoura, que eles cortam um gene doente e ele se regenera. Eu estou falando bem, assim, vulgarmente. Mas a ideia é essa. Não sou médica, mas em termos bem grosseiros, é isso. Ele mexe no DNA da pessoa, ele edita o gene. Então, isso já é possível. Inclusive, tem um cientista na China que ele disse que fez isso em 2 crianças, editou o gene dela para elas serem imunes ao HIV. Esse cientista está preso, né? Ele noticiou isso na imprensa em 2018, foi o maior auê. E, de fato, ele fez experiência genética com essas crianças e ninguém sabe o que vai acontecer com elas. Porque essa edição genética ela tem consequências que ninguém sabe quais são. Ela é experimental. Ela deu certo com Alzheimer, tá, mas não se sabe ainda o futuro dessa pessoa que teve o gene alterado. E essa criança, esse caso, tem um alarde muito grande, porque quem sabe o que vai acarretar essa alteração de DNA nessas crianças, né? Então ele está preso
aí, porque, de fato, ele usou essas meninas como cobaia. Não é? Ninguém sabe o que vai acontecer com ela. Então, a edição você altera. Na seleção, não. Na seleção, você... Isso, na verdade... E aí, a gente não pode se fingir de doida nem tapar o sol com a peneira. Isso é feito, sim, nas clínicas. Porque ninguém vai para uma clínica de reprodução humana assistida para ter um filho doente. Ninguém. Há uma seleção embrionária e, pior, a norma ética do CFM, já que no Brasil não tem lei, ela veda, por exemplo, sexagem. Você não pode escolher o sexo do embrião. Sendo que quando você faz um diagnóstico pré-implantação, você testa o embrião. E você sabe o sexo do embrião. E você vai implantar um embrião saudável. Ou seja, você elege o sexo. Então, assim, não tem nenhum faz de conta. Né? A norma é linda, é uma norma ética, é para evitar discriminação, mas a prática não é assim. Então, quando você faz uma seleção embrionária, e aí já começa a discussão sobre escolha, né? Será que a gente não está colocando os filhos, o ser humano, como um produto? Né? Que eu quero escolher. Claro, eu vou procurar uma clínica, eu tenho um problema de fertilidade, mas eu não vou querer ter um bebê doente. Como ele poderia nascer se ele estivesse sujeito à seleção natural. E se eu vou testar ele, que é o diagnóstico pré-implantação, ou seja, antes de implantar o embrião, eu vou testar as doenças que ele tem, o que é possível ser testado. Inclusive, eu vou saber o sexo e eu vou implantar um embrião que seja o embrião saudável, né? Eu não vou escolher um embrião. Isso aí está fora de cogitação. Até porque você pode até usar a defesa de que, não, mas eu vou colocar no mundo um filho doente e vai ser ruim até para ele. E aí tem uma série de discussões que passa pela eugenia. Exatamente. Né? O que é eugenia? A gente vê eugenia, claro, a gente não está falando aqui de eugenia como política de Estado, como aconteceu no nazismo. Não. Né? Mas alguns falam de eugenia negativa. Será que isso não seria uma eugenia negativa a partir de que os pais podem sempre selecionar o filho mais saudável, um embrião mais saudável? Será que é? Né? Os defensores, os que dizem que não, dizem não, gente. Veja, a gente está fazendo um bem. A gente está evitando que pessoas nasçam doentes. E aí eu lembro do caso, Patrícia, não sei se você já comentou no Clube do Livro, que é o caso das duas surdas nos Estados Unidos, né? Que elas queriam ter um filho igual a elas, surdo. E elas foram procurar no banco de espermatozoides uma pessoa que tivesse histórico, um homem que tivesse histórico de doenças auditivas em várias gerações, para que a chance de ter um filho surdo a probabilidade fosse grande. Então, porque elas não achavam que a surdez era uma deficiência. Exatamente. Era uma condição de vida delas. Sim, e elas queriam que o filho fosse integrado na cultura delas, na forma de viver delas. E, assim, até que ponto, então, a gente está fazendo bem, digamos assim, quando a gente escolhe nossos filhos para que eles sejam saudáveis. Eu confesso que eu não tenho resposta. Até hoje, olha, eu estudei isso no meu doutorado. E eu continuo. Eu leio os argumentos favoráveis, eu leio os argumentos contrários. E eu continuo me questionando muito, né? Porque eu acho que hoje, nas relações, o ser humano ele quer muita autonomia. A gente só fala de autonomia. Sendo que eu gosto de ver a autonomia com responsabilidade. Isso. Não existe ninguém livre sem responsabilidade. As nossas escolhas são autônomas, mas nós somos responsáveis pelos caminhos que a gente escolhe. E parece que, assim, na reprodução, as pessoas focam muito no projeto parental, no sonho de ser mãe, no sonho de ser pai. Ah, meu sonho é constituir uma família assim. E a pessoa que vai nascer? Você já se perguntou se ela sonhou também com isso? Né? Ou se ela tem os mesmos sonhos que vocês. Pois é. Pois é. Então, assim, eu acho, não sou contra reprodução, não sou contra tratamento, jamais. Mas eu acho que não pode enveredar para esse caminho da autonomia exacerbada sem se pensar na responsabilidade. Nesse procedimento que você falou, veja um casal que ele não queria mais ter filhos, não estava no plano deles. Ele vai fazer fertilização porque ele quer ter um bebê compatível. E os outros embriões, provavelmente ele vai descartar. Né? Ele vai criar uma série de embriões até conseguir um compatível e vai descartar todos. Porque ele não queria ter um filho, ele quer ter um medicamento. E a gente, né? Inclusive até... Isso. Inclusive da natureza jurídica do embrião.
Isso. Para mudar o estereótipo dessa questão, as pessoas estão chamando de bebê doador. Porque isso foi até uma temática na época da minha tese, que o professor, quando você fala bebê medicamento, bebê salvador, você já está dando a entender que você acha que é instrumentalização. Então, talvez não fosse a terminologia adequada, mas bem, ficou assim. Mas eu já vi hoje em dia que as pessoas estão falando bebê doador. Eu acho que realmente fica menos traumatizante até, não é? Eu acho. E realmente os psicólogos, do ponto de vista da psicologia, não há digamos assim, estudos dizendo assim, essas pessoas são problemáticas, essas pessoas não são. Não tem um estudo definitivo. Os estudos que eu vi, pelo menos, foram com casos que deram certo de primeira. A pessoa foi doador no cordão umbilical quando nasceu e não precisou mais fazer nada. Né? Então, assim, essas pessoas não podem ter sentimentos negativos, porque elas sequer lembram que foram utilizadas, né? Foi lá na hora do parto, depois do parto, logo após o parto. Então, de fato, se a gente for analisar essa situação, eu acho que não teria nem como dizer, poxa, foi um ato altruísta, realmente, salvou a vida do irmão. Mas a gente pensando na situação do filme, que chega ao cúmulo de o pai querer que ela doe um rim, sabendo que ela não vai ter ela vai ter só uma sobrevida, né? Então, eu acho que o filme, por sinal, você chora horrores nesse filme, né? Não tem quem não chore. O filme mostra até que ponto a gente pode instrumentalizar o ser humano. Né? E assim, eu me preocupo, porque eu acho que passa muito por essa questão de... Oi, ficou mudo. Um mundo de autonomia, de liberdade, mas ninguém fala da responsabilidade. Isso. Eu acho que está faltando muito isso. Tem 2 livros que eu acho muito legais sobre essa temática, sobre essa discussão de seleção genética, manipulação genética. Um que é do Habermas, que é O Futuro da Natureza Humana. Inclusive, quem me sugeriu a leitura desse livro foi a querida professora Fabiola Lobo, na época do mestrado, que a gente, inclusive, estudou juntas a disciplina dela. E tem esse outro livro também aqui, que é muito legal, dessa temática que você fala, de uma nova eugenia, né? Que é contra a perfeição, do Michael Sandel. E aí, a gente, aqui no Brasil, há uma cortina, né, sobre esse assunto, não se fala abertamente, porque, teoricamente, a gente não tem lei, mas a resolução do Conselho Federal de Medicina veda essa seleção genética que não seja para beneficiar no sentido do tratamento, da saúde da criança gerada, ou até mesmo do próprio familiar, porque a resolução ela tem um item específico sobre os irmãos salvadores, falando da possibilidade. Eu até destaquei o trecho da resolução publicada recentemente agora, de 2021, que é a 2000... E, Patrícia, só para lembrar, antes que eu esqueça, que em 2019 houve uma audiência pública, porque há um projeto de lei tramitando no Congresso que era para incluir na lei de doação de órgãos e tecidos um artigo disciplinando a questão da doação de célula-tronco embrionária de um irmão para o outro. Então, eu não sei mais como está esse projeto de lei, acredito que esteja parado. Mas eu até participei na época da audiência pública, que foi em 2019, que o relator do projeto propôs com médicos, juristas, e foram expostos os 2 pontos de vista desse projeto de lei para incluir. Não é dentro da questão da reprodução assistida, era justamente na lei de doação de órgãos e transplante. Entendi. E aí a resolução atual, a 2.294 de 2001, ela diz expressamente: as técnicas de reprodução humana assistida podem ser utilizadas para a tipagem do antígeno leucocitário humano, que é o HLA, que é justamente o antígeno para tratamento de leucemia, né? Do embrião, no intuito de selecionar embriões HLA compatíveis com algum irmão já afetado pela doença e cujo tratamento efetivo seja o transplante de células-tronco de acordo com a legislação vigente. Então, a resolução, a norma ética do Conselho Federal de Medicina fala expressamente na permissão dessa técnica, né, dessa situação dos irmãos salvadores, do bebê medicamento ou bebê doador.
E só que eu queria voltar um pouquinho na tua fala sobre a questão de a gente questionar os limites, né? Dentro das possibilidades médicas, daquilo que efetivamente a gente pode concretizar, não só pela questão do conhecimento técnico-científico, mas pela ética e pelas relações e pelos problemas, conflitos jurídicos que isso pode gerar. E aí, quando você fala dessa nova eugenia, né, que a gente, dentro desse campo da reprodução humana assistida, por mais que as pessoas elas defendam que você não estaria querendo criar uma super raça, mas eu me pergunto das consequências sociais disso. Porque a reprodução humana assistida ela não é um procedimento acessível a todo mundo. Isso. Então, de certa forma, você estaria possibilitando que pessoas ricas, com condições financeiras, né, com boas condições financeiras, tivessem a chance de ter filhos integralmente saudáveis, sem doenças, mas essa mesma oportunidade não seria dada às pessoas de baixa renda. Então, você não estaria também formando uma espécie de castas sociais de pessoas saudáveis e não saudáveis? Isso, porque a gente sabe que esses procedimentos de reprodução assistida são caríssimos. Né? Não existe acesso fácil, pelo menos no Brasil, no SUS. São pouquíssimos hospitais que disponibilizam esse serviço. Caiu? Sem falar que as filas são enormes em relação a esse procedimento. Às vezes as mulheres atingem a idade limite e não conseguem, não é, serem atendidas nesses procedimentos, porque tem a idade e ainda tem a questão da probabilidade, ou seja, se você chega em determinada idade, você está fora, né? O SUS vai fazer o quê? Se a gente tem poucas vagas, a gente vai colocar em quem vai disponibilizar para quem tem mais chance. Né? Essa é a realidade. Então, de fato, quando você não proporciona o acesso a todos, você está, na minha opinião, você está sim ferindo o princípio bioético da justiça. Né? Embora, quando eu fale sobre isso, alguns digam, mas Ana Cláudia, isso sempre foi assim. Porque tem pessoas que têm acesso a medicamentos e tem outras que não. Eu digo, mas gente, isso é diferente. A gente está falando aqui da possibilidade de pessoas irem procurar clínicas de fertilização sem ter problema de fertilidade, porque elas não querem ter um bebê, uma doença que é geneticamente forte, tem um código forte na família. Não é? Então, aquela pessoa que não tem condições financeiras e também tem esse mesmo código forte na família, ela não vai poder fazer, ela não vai conseguir. Né? Então, assim, até que ponto a justiça e a distribuição desses benefícios da ciência vai se concretizar? Eu acho muito difícil, pessoalmente. Como eu disse, eu não sou contra a reprodução, jamais. Pelo contrário, eu acho fascinante e, assim, a gente vê do ponto de vista psicológico como é triste você não poder executar o seu projeto parental. Sendo que, assim, existe um boom muito grande dessa temática. Eu fiquei assustada quando eu vi mais de 100 mil embriões congelados. Os procedimentos cresceram em 5 anos mais de 500%. O mercado, e aí vamos falar de dinheiro, porque isso envolve muito dinheiro, saiu uma pesquisa que o mercado brasileiro girou em torno de 800 milhões de reais. É muito. Então, assim, não vamos nos fazer de inocentes e dizer que não há uma questão financeira, que eu acho que talvez, assim, pessoas que são contra a lei dizem que a lei vai engessar, porque a lei não obriga, não acompanha a evolução científica. Mas, minha gente, como é que a gente vai ter 100 mil embriões congelados? Como é que a gente tem um mercado que movimenta 800 milhões de reais por ano e a gente não tem uma segurança jurídica no Brasil? Porque eu digo, as pessoas pensam que a resolução do CFM resolve tudo. Ela não resolve. Ela não resolve. Nem um pouco. E aí eu vou dar o exemplo da maternidade de substituição. Mãe, foi que ela assinou o contrato para entregar o filho. Eu, como juiz, eu posso dizer, olha, ela se arrependeu, ela resolveu ficar com o filho, ela é a gestante, e o direito brasileiro diz que é mãe quem pare. Está lá na lei da DNV.
Então, assim, eu posso ser uma juíza altamente legalista e interpretar a lei desse jeito. Não, ninguém me pede, eu não estarei fazendo errado, nem será uma decisão teratológica, não. Então, Exatamente. assim, eu acho que esse discurso de dizer que não deve ter lei porque a lei não acompanha a ciência, eu acho que isso não existe. A gente está falando de direito de filiação, de direito da personalidade, de autonomia corporal, não é? E aí a gente entra naquela questão, como é que a criança ela vai dizer não aos pais? Quem é que vai proteger essa criança? Ainda tem mais esse problema. Além dela ser ferida na autonomia dela, quem vai defender os interesses dela contra os pais? A gente vê muito isso, Paty, naquela questão da transfusão de sangue. Isso. Né? A criança, que a jurisprudência já decidiu, olha, criança não. Porque a criança não pode ficar sujeita à fé dos pais. Né? Então, se for criança, o médico tem que fazer. Né? Ana, então, a Rafa muito disso, nesse sentido. A Rafa perguntou aqui qual é a lei que fala que mãe é que pare. É a lei de registros públicos, não é? Que diz não, que... é uma lei que fala do preenchimento da DNV. Inclusive, agora, Gilmar... Da declaração de nascido vivo. É a declaração de nascido vivo. Eu não sei de qual é essa lei, mas é uma lei que fala só sobre isso, desse preenchimento. Que, por sinal, agora, Gilmar Mendes, ontem, eu acho, deu uma decisão, não sei se vocês acompanharam, uma liminar, numa ação de descumprimento de preceito fundamental, proposta pelo PT, para constar na DNV a questão do gênero, né? A pessoa se declarar como queira. Vai constar, no lugar de constar pai e mãe, ele colocou para constar parturiente, e o sexo será o declarado pela pessoa. Isso. É uma decisão que ainda vai ser submetida ao plenário, né? É uma liminar, mas já houve essa alteração aí, porque antes, como eu disse, o preenchimento era parturiente, era mãe e pai, e mãe era quem tinha tido parto. Está lá escrito. E aí, quando acho que a temática central do livro é justamente a análise, se a gente pode falar, do princípio constitucional do melhor interesse e da proteção integral da criança e do adolescente, tratando-se do bebê medicamento, né? Do bebê doador. E aí eu destaquei alguns trechos do livro que relatados pela Ana, né? Que é essa criança projetada, para a gente pensar um pouquinho o ponto de vista dela diante dessa situação em que ela não teve escolha, que ela foi simplesmente inserida, né? E aí ela diz o seguinte, a mãe, na verdade, a Sara, ela fala num trecho assim, quando questionam se ela ama a Ana, né, ela disse, nós a amamos ainda mais. Minha mãe fez questão de dizer, porque sabíamos exatamente o que você seria. E aí me chama a atenção, porque não é quem você seria, é o que você seria. E essa questão a doadora da irmã. A coisificação, né? E aí perguntam para Sara, ela está num dos últimos atendimentos médicos antes da Ana nascer, quando ela estava aos 9 meses de gestação, ela encontra outra gestante no consultório e a gestante pergunta, você já escolheu o nome? E aí a Sara relata, né? Fica espantada ao me dar conta de que não escolhi. Embora eu esteja grávida de 9 meses, embora tenha tido bastante tempo para sonhar, não parei para refletir sobre os detalhes desta criança. Pensei nessa filha apenas em termos do que ela vai poder fazer pela filha que eu já tenho. E aí eu trago agora o relato da Ana, que ela diz o seguinte, aquilo me fez pensar no que teria acontecido se a Kate fosse saudável, no que teria me acontecido se a Kate fosse saudável. É provável que eu ainda estivesse flutuando no paraíso, ou sei lá onde, esperando para me ligar a um corpo e poder passar algum tempo na Terra. Certamente, eu não faria parte dessa família. Aí, ela relata alguns problemas físicos, né, que ela teve. Ela diz... Os hematomas, a dor forte nos ossos, depois que doei a medula, as injeções que faziam nascer mais células-tronco em mim, para que o excesso pudesse ser entregue à minha irmã. O fato de eu não estar doente, mas viver como se estivesse. O fato de eu só ter nascido para que Kate pudesse pegar partes de mim.
o fato de que, nesse exato momento, uma decisão importante sobre mim está sendo tomada e ninguém se deu ao trabalho de perguntar a opinião da pessoa que mais merece expressá-la. Então, ela se percebe como se ela fosse um acessório da irmã. A sensação que eu tenho é que muitas vezes ela se percebe, apesar de amar profundamente a irmã, ela se percebe como um acessório da irmã. E como se ela fosse deslocada daquela família. Inclusive, ela diz, o Jesse é a cópia da minha mãe, a Kate é a cópia do meu pai, e eu não tenho o meu par, eu não tenho o meu elo familiar, o meu espelho familiar, né? E aí a gente pergunta, e aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão dessa instrumentalização do ser humano e como a gente precisa ter um olhar muito atento a esta criança gerada, aos danos físicos, no caso daqui da Kate, ela relata muitos danos físicos, inclusive a operação de retirada de rim era uma operação que tinha grandes riscos, iria causar sequelas nela que mudariam profundamente a sua vida, porque ela era goleira de hóquei, e quem faz transplante de rim, existe uma recomendação para se afastar completamente de qualquer atividade física que possa causar lesão, para evitar que o único rim restante acabe sendo machucado. Então, ela teria que ser privada por exemplo, de praticar o esporte que ela praticou durante anos da sua vida. Ela teria restrições e possíveis problemas, por exemplo, se ela desejasse ter filhos, porque existe uma série de consequências. Além da questão psicológica envolvida, né? De você ser um instrumento apenas para salvar a vida de outra pessoa. Isso. Essa questão como eu estava falando, todo problema você está pensando nas pessoas presentes, não é? O filme, na verdade, ele exagera um pouco, porque diante da nossa legislação não seria possível você ter um ser humano para doar um órgão para o outro, né? Isso é vedado. Isso não, então, essa parte ela fica realmente na ficção. Mas, ao meu ver, veja, você pode dizer o procedimento não é invasivo, mas você obrigar a criança a doar sangue uma única vez, você está se inferindo à autonomia dela. Criança tem pânico de agulha, por exemplo. Então, você sujeitar o ser a ir a um hospital, a doar um sangue, doar a medula, mesmo, e eu defendo mais, ainda que ele não cause nenhum dano a ele, está ferindo a sua autonomia. Eu simplesmente não quero ir, eu quero ficar em casa vendo televisão. Eu quero ficar correndo. Eu não preciso doar, eu não estou doente, não é? Então, esse fato por si só, a meu ver, ele fere sim a autonomia do ser humano. Eu acho que no direito a gente tem um problema muito sério, que é justamente a proteção dessas categorias jurídicas, que elas são futuras. Eu, até na minha tese, eu defendo que elas devem ser tratadas como sujeitos de direitos, essas gerações futuras, sujeitos de direito indeterminados, mas que elas devem ter alguma proteção, como a gente tem em relação ao meio ambiente. A Constituição já fala, olha, vamos proteger o meio ambiente para as gerações futuras. Então, veja, a gente está trabalhando com um ser humano que existe, que está doente, mas com um ser humano que vai nascer. E esse ser humano vai ser sujeito de direitos, vai ser pessoa, né? Permite realizar essa seleção. Aí você vai dizer, não, mas o embrião ele é coisa, o embrião não tem status moral, o embrião não tem status jurídico, porque a gente vai proteger um embrião em detrimento de alguém que está vivo e doente? É uma boa pergunta. Mas eu acho que o direito vai ter, sim, que evoluir para proteger essas futuras gerações. Né? Nós vamos ter que evoluir porque a ciência evoluiu. E a gente não vai poder ficar atrás. A gente vai ter que dar respostas. E aí eu falo, não, você é legalista, tal, não é muito melhor, não é muito mais poder, até para o juiz poder ficar decidindo com os princípios e tal. Eu mesmo magistrada, eu não vejo isso como bom. Porque o cidadão, ele não entende por que fulana pode fazer um procedimento desse e ter a irmã doadora e cicrana da mesma situação não pode. Então, o cidadão, ele não entende. Quando isso para mim, gera injustiça. E eu começo a dizer,
não significa que a lei, eu pontuo isso, vai resolver tudo. Jamais. Senão a gente nem teria judiciário no Brasil, porque o Brasil, o que tem de lei é uma parafernália. A gente nem sabe. Tramita projeto de lei que a gente tem nem conhecimento, não é? Do que se está discutindo. Não que vai resolver, mas eu acho que pelo boom, e a questão dos homoafetivos, ela deixou isso muito evidente. E outra preocupação, porque é a questão da adoção. Como é que está a adoção no Brasil? As pessoas hoje só focam em reprodução. E aí as pessoas dizem, quando eu falo, nós estamos valorizando o direito de família, o afeto. Mas até que ponto a reprodução? Quando eu quero porque quero ter um filho biológico, até que ponto eu estou realmente valorizando o afeto? Isso. Inclusive, tem algum doutrinador que fala o seguinte... Por que os homoafetivos querem usar os seus espermatozoides? Por que eles não procuram adoção? Você vai dizer, a adoção é muito burocrática. É mais fácil procurar uma clínica e pegar... Eu acho que não. Eu acho que é do ser humano, sim, claro. Né? Isso é dos nossos antepassados, isso. De querer ter os nossos filhos, passar os nossos genes. Isso é do próprio ser humano. Mas será que a gente não vive um paradoxo no direito de família também por isso? Tanto é que se fala patrimônio genético como se o nosso genes fosse algo, uma riqueza que nós ostentamos, né? A ideia de falar patrimônio genético. Isso. Eu acho que, assim, a questão do bebê salvador, que a gente vê, o ponto crucial é justamente a autonomia. Né? A gente está falando de valores lindos, salvar a vida, salvaguardar a saúde dos filhos, claro, mas que preço? A que preço? Não é? Porque se eu estou... E isso seria o ponto de partida, e é a janela para essas escolhas, de embriões, para essa seleção com diagnóstico pré-implantação. Né? Alguns dizem que isso é a abertura para justamente, olha, eu estou escolhendo mais para salvar, eu estou escolhendo para ele nascer bem, para ele ser saudável, para ele ser imune a doenças. Né? Até que ponto a medicina ela evolui? E aí, se você for considerar, não, mas isso é o bem da humanidade. É o bem. A pessoa nascer saudável é um bem que eu estou fazendo. Eu sou um médico, sou um cientista, eu estou salvando você de ter essa sequela. Eu estou lhe dando uma vida mais digna, porque, claro, a vida saudável ela é muito mais digna. Não é? Então, assim, são muitas indagações. Eu vejo, assim, eu acho, e eu volto a repetir, eu acho que exacerbam a autonomia e a liberdade e até a questão da paternidade responsável. Eu tenho paternidade responsável em relação ao meu filho doente, mas eu tenho também em relação ao doador. Exatamente. Né? E esse caso ressalta bem, esse caso do filme e do livro, ressalta bem a questão de, ora, eu tenho responsabilidade parental só em relação a um, e a outra que eu abandonei afetivamente. Porque essa outra criança foi abandonada afetivamente. Não estou dizendo que isso acontece na prática. Alguns psicólogos dizem, não, mas ela vai ser mais amada ainda. Ela vai ser mais amada se ela conseguir salvar. Se ela não conseguir salvar, será que ela vai ser tão amada? Né? E o tempo e a dedicação que eu tive com a pessoa doente e não dispensei a outra, porque a outra era um mero medicamento. Eu estou exercendo minha paternidade responsável. Então, realmente, até na decisão do Distrito Federal, o juiz colocou paternidade responsável, melhor interesse da criança, tudo bem. E aquela que vai nascer, minha gente, é um ser humano também, igual a outro. Exatamente. Ela não merece valor. A Ana até, eu não separei esse trecho especificamente, mas tem um trecho do livro que a Ana fala sobre as fotos de família. E aí ela disse, na sala da nossa casa tem muitos porta-retratos. E aí você acompanha a história da nossa família pelas fotos. Você vê a Kate bebezinha, a Kate com cabelo, sem cabelo, o Jesse, o quê? Só que quando chegar os porta-retratos da vida da Ana, ela disse, é como se ela não tivesse meio que existido durante 10 anos da vida dela, porque aqueles 10 anos, a família, ela disse, parece que eu fui esquecida, mas na verdade é porque ela não, era como se ela não tivesse uma existência própria. Isso, ela tinha uma razão ela vivesse sempre em função da irmã. Isso. E tanto que quando a irmã, parece, se eu me engano, quando ela vai falecer, ela diz à mãe, olha, agora você vai cuidar da Ana, não é?
Agora, cuide dela, eu vou morrer, eu quero morrer, eu não quero mais viver assim. Me deixe morrer e agora vá cuidar dela, porque ela também precisa de cuidado, né? É, Então, assim, é muito complicado, não é? Assim, a gente não pode nem passar assim, se fosse você, você faria, você salvaria seu filho. Eu não posso nem, assim, colocar para o lado pessoal, porque, claro, as mães fazem tudo pelos seus filhos. Nós damos nossas vidas pelos nossos filhos, né? Então, não é, a gente não está analisando sobre esse ponto de vista da moralidade, mas juridicamente falando, né, do conceito que a gente tem de pessoa, o que é pessoa, e a pessoa é ligada muito à questão da autonomia e da liberdade. Eu acho que esse caso do bebê Salvador, ele mexe muito com isso. Embora seja louvável, embora seja uma cura, eu sinceramente tenho sérios questionamentos, tanto eu éticos também. como jurídicos, em relação a essa prática. Né? Com É, todo o respeito que eu tenho à ciência, à medicina, à evolução, mas enquanto pessoa, enquanto ser humano, eu vejo com muito, assim, muita cautela esses procedimentos que utilizam seres humanos. eu tenho essa mesma ressalva, não é a temática daqui da nossa conversa, mas esses mesmos medos, esses mesmos receios, essas mesmas ressalvas, eu tenho com a reprodução póstuma. Porque a sensação que eu tenho, e aí é uma sensação, não é? Eu até, inclusive, queria escrever um artigo com uma psicóloga para trazer esse viés, né, interdisciplinar e ter realmente fundamento, base teórica, científica, né, naquilo que eu acho que é, né? Porque eu vejo algumas entrevistas, algumas matérias jornalísticas de pessoas que queriam ou que fizeram um procedimento póstumo, a sensação que eu tenho é que elas queriam o filho para ser um continuador da pessoa morta, ou como um remédio para o luto. E aí eu fico pensando, né, que carga emocional essa criança vai carregar, né? Do mesmo jeito que a carga emocional que a Ana carregava. E aí eu destaco aqui um trecho que ela fala sobre isso, né? Eu quero que a Kate viva, mas eu também quero ser eu mesma. E não parte dela. Quero ter a chance de virar adulta, mesmo se ela não puder fazê-lo. A morte de Kate seria a pior coisa que me aconteceu. E a melhor também. E aí ela se questiona por que a Kate pediu para ela não se submeter ao transplante. E ela pergunta: e se a Kate quisesse morrer para que eu pudesse viver? E se, depois de todos esses anos salvando a Kate, ela estivesse tentando fazer o mesmo por mim? Então, você vê esse conflito interno que essa personagem sofre, de que ela tem um forte elo emocional e afetivo com a irmã, não se questiona em momento nenhum o sentimento e a intenção dela de salvar a vida da irmã, mas ela se pega questionando se ela não está sendo egoísta por querer ter uma vida só dela. Isso. Né? E eu acho muito forte isso nessa discussão do bebê medicamento. Os aspectos psicológicos de você ser um ser humano único. Isso. Existir por si só. E que a gente ouve tanto, né? Cada um é único, cada um nasce por si só, cada um tem um DNA diferente, uma digital diferente. E você nascer para viver em função de outra pessoa, realmente eu acho que a autonomia, essa questão do ponto de vista jurídico, ético, moral, religioso, ela é muito difícil de sustentar. Não é? Embora, repito, que a ciência evolua muito, que ela possa curar todos os males, todas as doenças, mas eu acho que a gente vive um momento também, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás. Como eu falei, esses números de reprodução assistida me assustaram. Né? Então, quando você falou da póstuma, até que ponto o meu projeto parental, porque a gente tem um projeto parental com outra pessoa, né? Ou, sei lá, até só, tudo bem, mas existe um projeto parental que envolve um outro ser, seja o que está presente, seja o que vai nascer. Né? Então, o projeto parental não é um ato egoístico. É um projeto. Né? Então, até se você vai ter um filho com reprodução póstuma, você tem que pensar como é que meu filho vai viver isso. Será que vai ser bom para ele?
ou porque eu quero ser mãe e eu já estou velha e eu não fiz na época que eu podia fazer biologicamente, eu vou ter que sujeitar a pessoa a esse tipo de projeto parental, que é muito egoístico. Na minha cabeça é isso. Né? Não criticando nada, nem questões, opções morais, nem opções sexuais de ninguém. Mas eu acho que a gente precisa refletir um pouco. Eu acho que existe uma pregação de autonomia e liberdade que são exacerbadas. Né? Então, aquela coisinha que a gente aprende, que, olha, meu direito acaba quando começa do outro, eu acho que é uma coisa bem básica que a gente aprende até na escola, não é? Como desde criança que a gente, ó, seu direito acaba quando começa do outro. Eu acho que as pessoas estão esquecendo um pouco isso. E eu falo principalmente no campo da família, né? Nós temos aí no Brasil, não que você vai ser obrigado a adotar, mas e a adoção? Como é que fica no país? Tanto incentivo, tanta clínica, tanta, eu quero um espermatozoide meu, eu quero um óvulo dela, né? Tem que ter uma ligação genética. Né? Então, aí eu falo, e aquele afeto que a gente falou tanto de socioafetividade, que foi uma construção que demorou anos para ser aceita no STF. Não, e mesmo aqueles casais que já estão interessados em adotar, eu me questiono, inclusive, se eles têm a compreensão efetiva do que é uma adoção. Porque você vê, por que a conta da adoção não fecha? Você tem, acho que hoje são cerca de 7.000, 8.000 crianças no cadastro nacional, né? De adoção, e você tem quase 5 vezes mais ou 6 vezes mais o número de pessoas interessadas em adotar. E aí, por que essa conta não fecha? Se você tem mais pessoas interessadas em adotar do que crianças e adolescentes disponíveis para adoção. É porque, na verdade, muitas vezes a pessoa também quer a adoção dentro de um padrão, né? De um projeto, de uma especificação, como se fosse um produto, né? Eu até digo, Exatamente. A gente tem um padrão de criança, de perfil da criança adotada que parece o bebê Johnson. Porque a criança de até 2 anos, do sexo feminino, branca, sem doenças, sem deficiências, sem irmãos. E as pessoas, até eu falei isso uma vez, a pessoa disse, não, mas a reprodução tem tudo a ver com afeto. Eu disse, tudo bem, porque você utiliza, às vezes, gametas de outras pessoas, óvulos de outras, mas será que a questão não é justamente isso que você está dizendo? É porque na adoção eu não posso pegar um bebê. Eu prefiro usar a genética de outros, mas pegar uma criança nascida e que está vivendo comigo desde que nasceu. E não uma criança que já existe. Né? Exatamente. Então, por quê? Se eu não ligo, porque ela não é geneticamente ligada a mim ou meu parceiro, por que eu não adoto? Porque justamente é isso que você está falando. Existe sim a busca por um padrão. E pior ainda, no Brasil, as pessoas estão utilizando bancos de espermatozoides de fora para saber as características dos doadores. Saber até a identidade, que isso é possível. As clínicas estão importando espermatozoides. Por quê? Porque existe sim a busca por um padrão. Inclusive nos Estados Unidos. Então, às vezes, as pessoas ficam muito falseando essa realidade. É tudo lindo, é um projeto, é um sonho. Eu sei que é. Mas existem outros interesses, né? que eu acho que eu resumo na sua autonomia exacerbada de concretizar o seu projeto parental, de ter um filhinho assim, de ter um filhinho assado. Por sinal, os bancos dinamarqueses são os mais procurados. Por quê? Porque a maioria lá é louro dos olhos azuis. Então, existe sim, a gente não pode negar que existe isso. Eu não estou dizendo que o direito vai proibir isso. Jamais, jurista nunca vai conseguir proibir isso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa discutir essas coisas do ponto de vista da autonomia e da liberdade e ver as reais motivações que estão por trás disso, porque elas importam sim. Isso. Né? Inclusive, a gente não faz de conta de um projeto parental, de querer ter um filho, eu sou infértil, já tentei 10 vezes. Entendo, é um drama você querer ter filho e não poder. Mas será que a sociedade não está caminhando para a comercialização disso? Eu acho que é uma indagação. E aí eu volto. Autonomia e responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade com as futuras gerações?
Isso. Eu acho que E daqui a aí, 10 anos nós podemos conversar de novo, se Deus quiser, se a gente estiver viva, né? Conversar de novo sobre essa matéria. E a gente vai ver a quantidade de indagações que vão existir nos fóruns sobre isso. Espero e que eu aí esteja errada. a Rafa até comentou aqui, dificilmente iria se querer espermatozoides óvulos de pessoas negras. Nos Estados Unidos, em que não existe essa restrição, né, como aqui, pela uma restrição na resolução médica, lá você tem, por exemplo, eu vejo matérias de vez em quando na imprensa dizendo assim, que modelos, ganhadores de prêmio Nobel, eles são melhor, o material genético dele É mais caro. tem um valor, é mais caro, porque se você quiser ter uma filha que tem a maior probabilidade de ter um QI elevado, de ter assim, de grandes atletas, então, é como se você fosse num verdadeiro supermercado de bebês. Isso. Tem até Né? fotos minhas, né? Se você entrar num site desses, você consegue escolher um espermatozoide. Tem um banco que é bem famoso nos Estados Unidos, o Cryobank, que é da Califórnia, e você entra lá na internet e você começa a preencher. Eu quero doador assim, 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 assado, teste genético, nível 1, nível 2. No final, ele dá um preço. Um dia desse eu entrei, aí botei lá um monte de coisa, saiu $800. Então, assim, é uma comercialização, uma mercantilização. Se você perguntar, mas você quer que o direito proíba isso? Não. Eu não sou doida de dizer isso, Mas até porque estabeleça limites. a lei jamais vai proibir isso, conseguir proibir isso. Não é? Mas eu acho que a gente tem que refletir, porque eu acho que com esses números, daqui a mais ou menos 10, 15 anos, a gente vai ter esse tipo de problema envolvendo filiação, inclusive até no caso do bebê Salvador, como acontece nos Estados Unidos, por que não o filho entrar com indenização contra os pais? Não é? Nos Estados Unidos já acontece isso. O filho entra com indenização contra os pais porque sujeitou ele a esse tipo de coisa. É impossível isso? Não. Não vejo isso como impossível. Você me privou da minha autonomia, da minha liberdade na minha infância, quando eu mais queria ser livre. Exatamente. Isso é um dano moral? Não é? Então, assim, vamos ver, né? Eu espero que não aconteça. Eu não sou contra a ciência, pelo contrário, eu sou uma entusiasta da ciência. Espero que descubram muito mais tratamentos e curas para que a gente possa viver mais e melhor. Não é? Mas eu acho que nós não podemos relegar o ser humano à coisificação. Eu acho que é um ponto que a gente tem que refletir, sim. E não é sendo conservadora, sendo liberal, independente da ideologia política, que eu falo até como jurista. Né? A preocupação que a gente tem realmente com autonomia e liberdade e responsabilidade. Eu penso isso. O livro ainda fala, o livro, na verdade, ele aborda muitas temáticas interessantes. Ele fala sobre a questão do consentimento livre e informado. Ele fala do papel do comitê de ética médica nos hospitais. Mas eu acho que a gente já extrapolamos aqui o tempo de 1 hora, já temos quase 1h15 aqui, e aí eu não vou lhe prender muito mais aqui. Convido a quem não lê o livro a ler, ou não quiser ler o livro, assista o filme. É realmente muito interessante. Tal qual a Ana Cláudia, eu não tenho respostas, eu não consigo dizer com firmeza se é A ou se é B nesses assuntos. Assim, eu acho que eu tenho muito mais dúvidas e questionamentos do que respostas. E eu acho que é sempre bom a gente estar, mesmo sem oferecer essas respostas, sempre estimulando a crítica. A reflexão, né? Isso. Ô, Patrícia, eu quero falar que eu também tenho um livro, tá? Quem quiser ter interesse sobre o tema, o livro é Filhos para a Cura, da editora Revista dos Tribunais. É um livro, claro, jurídico, não é? Mas também falo dos aspectos de decisões de outros países, como é tratado, quais os dilemas. E também é um livro sem respostas. É um livro que chama, que convida à reflexão. Porque, como você falou, a gente vem estudando essa questão de bioética, direito de família, e eu pelo menos, tenho cada dia mais dúvidas do que respostas. Né? Quando você me pergunta, eu sempre vou responder: depende, não sei, depende, vamos refletir, vamos pensar. Eu acho que a proposta
é essa, né? E parabéns mais Isso. uma vez. Clube do Livro, muito bom. Amei. Obrigado, Ana. Eu tinha certeza que seria um excelente bate-papo. Obrigado realmente por ter abraçado essa ideia e de ter contribuído aqui com toda essa bagagem de conhecimento e com todos esses seus questionamentos, que eu acho que quando a gente estimula as pessoas a não só a reproduzirem ideias, mas a despertar o senso crítico nela, a gente está fazendo um trabalho mais importante do que simplesmente transmitir aquilo que já é pacífico nisso, no que já está amplamente aceito. Então, muito obrigada mesmo. Espero que quem tenha acompanhado a nossa conversa também tenha gostado tanto quanto eu. E eu passo a palavra agora só para você fazer as suas considerações finais. Bem, eu queria agradecer, né? Como eu já agradeci a você, parabenizá-la por essas lives, esse clube do livro. Achei muito interessante, muito bom, ideia muito boa, que estimula a leitura, né? Que é uma coisa que a gente precisa, né? Ler, e estimula a reflexão. Né? Quando a gente debate um livro, debate uma história, eu acho que a gente traz para a nossa realidade e faz com que a gente pense. E eu acho que é o que a gente precisa. Pensar, refletir, debater. E ninguém sabe mais do que ninguém. Quando a gente está aqui fazendo uma live dessa, a gente vê comentários, vê perguntas que a gente pensa, olha, então não tinha refletido sobre essa ótica, né? Qual seria a resposta? Então, assim, eu acho que é sempre um aprendizado. E debater livro é uma coisa maravilhosa, né? Eu sou fã da leitura, você também, e eu acho que esse papel de estimular a leitura e o conhecimento é muito bom. Parabéns, obrigada a todos que nos ouviram com paciência. Infelizmente, nesse formato, a gente não pode responder muito, né? Não pode interagir muito, mas quem quiser me procurar, tem meu Instagram aí também, eu respondo, eu costumo bater papo, responder comentários, e minha ideia é essa mesmo, trocar ideias para a gente poder contribuir para melhorar o nosso sistema, aí no caso que a gente trabalha com direito, no sistema jurídico, mas que a gente possa realmente ajudar a sociedade a refletir sobre esses temas que podem acontecer com qualquer um. Né? O bebê medicamento não é ficção, né? Doenças não são ficções, qualquer um pode se acometer de uma doença dessa, pode ter um caso na família, pode ter um amigo, então é a nossa realidade e a gente precisa estar preparado para resolver esses dilemas, ou pelo menos se posicionar de alguma forma. Muito obrigada. Bom, obrigada a você. A Rafa perguntou aqui, a Rafa sempre acompanha o Clube do Livro, perguntou qual será o próximo livro. Eu ainda não tenho, assim, eu tenho alguns convites aceitos, mas não tenho datas fechadas. A gente possivelmente vai falar sobre O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe, que é uma obra maravilhosa, indico a leitura. Eu estou ainda acertando aqui o Clube do Livro sobre o livro No Enxame, Perspectivas do Digital, muito sobre a sociedade, a questão da rede social, fake news e dessa nossa vida virtualizada. Tem também um livro sobre alienação parental que eu estou querendo fazer. Eu só estou verificando a agenda com as pessoas, mas assim que possível, acho que na próxima semana eu divulgo o próximo encontro. E aí, quem puder participar e também quiser dar sugestões sobre livros que acha que tenha relacionado a essas temáticas, envolvendo principalmente questões familiares, o direito das sucessões, mas também dentro do direito civil como um todo, fica à vontade. A gente está sempre aberto. Eu adoro sugestões de bons livros para ler, ainda que a gente não faça o Clube do Livro. Certo? Então, beijo, boa tarde para todo mundo, boa noite já. E até o próximo Pati, encontro. Foi ótimo. Prazer em obrigada. Ainda Ana. que virtualmente. Não é? Que a gente possa se ver presencialmente o mais breve possível. Quando você voltar para o Minho. Acho que eu volto agora final ou começo do ano do que vem. Se Deus quiser, se o coronavírus deixar. Isso. Se Deus quiser, eu vou te visitar lá de novo. Vamos embora. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.